Olá, bonitas! Bem-vindas! Hoje o nosso assunto por aqui é cólica menstrual. Você viu aí no título, né? Ai, para algumas mulheres isso não é e nunca foi um problema. Já para outras isso é um martírio, inclusive a razão delas odiarem menstruar. Exatamente. Não sei se você é desse time. Já me conta aqui, fazendo favor, se você é do time que odeia menstruar, que tem cólica de uma forma muito significativa e existem muitas formas, né, que ela se manifesta, na verdade. E é importante que a gente vá vendo, né? Parte do processo de autoconhecimento é justamente isso, enxergar e entender como esses movimentos acontecem, quais são os gatilhos disso, como que isso manifesta, né? É só na fase pré-menstrual? É durante a fase menstrual? É todo o período? Você sabe que você vai menstruar porque a cólica chega antes para avisar? Como é que isso funciona aí para você, né? Qual que é o seu padrão? Como é o modus operandi que está instalado aí, né? Então, é o seguinte, como das outras vezes, vou fazer aqui alguns anúncios iniciais, né? Essa aqui é uma playlist que eu tô fazendo de 5 encontros, 5 lives aqui. Hoje a gente tá na terceira de 5, então tem mais... Não é a terceira não, é a quarta, eu errei. Errei, hoje é a quarta. É a quarta, apesar de eu ter escrito errado, pra live, né, no YouTube vai do jeito certo. Comecei fazendo arte, produção, bem-vinda. É a quarta de 5. Então a gente já falou sobre ansiedade na TPM, a gente já falou sobre irritabilidade. Ontem nosso encontro já está disponível a terceira aqui na playlist, é verdade. E hoje, então a gente falou ontem sobre dor no seio e dor nas costas, no quadril, tem vários spoilers inclusive. Hoje a gente vai falar então sobre a bendita da cólica menstrual. E amanhã a gente vai falar sobre compulsão, tá? Bem-vinda, Carol. E aí, bonitas, vou fazer o mesmo esquema, tá? O mesmo padrão, porque eu acho que ficou legal e bem didático. A gente vai fazendo por blocos aqui o nosso encontro hoje. Porque pode ser que, né, as pessoas caiam de paraquedas só em uma, né? Não assistir a sequência toda. Então, acho que vai ser importante. E existem reforçadores que a gente precisa lembrar também, né? Então, a partir disso, a gente vai fazendo, então, etapas. E aí, quando eu vou avançar no assunto, eu vou fazendo essa sinalização. Se você quiser, inclusive, pegar papel e caneta aí, né, para fazer algumas anotações, eu acho interessante. Porque pode ser que venha alguns insights aí para você. E essa sequência, essa playlist especificamente, ela é uma maneira que eu encontrei para apresentar para vocês a mentoria da Luz de Isis. A Luz de Isis é uma comunidade, que se você quiser entrar, você pode ir no link que tem aqui do grupo exclusivo e se manifestar lá. Eu quero saber mais sobre a mentoria. E a mentoria é, na verdade, um chamado para você, desse meu projeto, para te ajudar a ressignificar todo esse processo com a tua relação com o seu ciclo menstrual. E ele tem 2 etapas, basicamente. Uma parte em que você vai ter encontros exclusivos comigo, para você, né, conseguir colocar para fora, organizar e saber onde que são os seus buracos internos aí que tá fazendo você sofrer com o ciclo, porque o ciclo, gente, é algo natural, não é para você sofrer com ele. Sempre falo, toda mulher faz xixi e toda mulher cicla, é esperado e é normal e é ótimo, inclusive. Mas pode ser que para algumas de vocês vai falar assim, ótimo, você tá louca? Menstruar é horrível. Eu tenho isso, eu sinto isso, acontece isso. E se você tá sofrendo com tudo isso mesmo, te incomodando, né? Que tem cólica, tem irritabilidade, tem as sensações de peso, tem a paciência zero, tem fome de tudo quanto é coisa, não consegue fazer nada, não tem disposição. Se você sente tudo isso... eu super entendo que você vai achar ruim menstruar mesmo, porque daí pra você é ruim mesmo, né? Mas também quero dizer que
é possível menstruar de uma outra forma. Existe esse caminho, porque eu era super a mulher. Eu sempre partilho essa experiência, porque a minha memória é tão viva dentro de mim, que quando eu estava na graduação, lá 20 e poucos anos atrás, entregando a idade em 3, 2, 1, relevem essa parte. Mas quando eu estava lá na graduação no laboratório de anatomia, eu estava de branco ainda, né? Porque tinha que estar de branco, agachada no canto do laboratório, tendo um treco de dor, com muita cólica e de todo medo, né? De vazar, de o que eu vou fazer. Eu estava tipo 15 quilômetros longe de casa, eu não conseguia ir para casa, não era tão fácil para casa, pelo menos. Ou eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que chamar alguém, ou eu tinha que dirigir. Era, sei lá, era tudo vários impedimentos, várias coisas impeditivas. E eu lá tendo um treco, ainda tinha que prestar atenção na aula, né? Sofrendo com aquilo e várias outras formas. Esse especificamente, porque eu era muito novinha, né? Devia ter, sei lá, tipo, 18 anos, isso, 17 anos, porque eu entrei bem nova na graduação. Sofrendo horrores já, incomodadíssima na verdade com tudo isso e sem maturidade nenhuma, sem base nenhuma, sem entender lhufas do que era, do porquê que aquilo estava acontecendo. Inclusive eu achava super normal. Vou contar uma outra coisa ainda para vocês. Quando eu lembro disso eu acho assim, meu Deus, foi uma outra vida isso. Ainda bem, né? Que quando eu comprava absorvente, eu ia sempre na farmácia ou no mercado, né? Eu dava preferência pela farmácia, na verdade, de comprar absorvente quando eu sabia que eu estava para menstruar, porque eu não comprava absorvente, ou se eu fosse no mercado, depois eu passava na farmácia igual, porque eu não sabia comprar material para receber o sangue, né? Para colher o sangue menstrual, o absorvente, sem comprar Buscopan composto junto. Yes, exatamente. Aí eu fui descobrindo os genéricos do Buscopan composto ainda. E foi quando era na época da graduação ainda, né? Tinha fármaco na graduação, né? Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta na minha graduação, eu fiz esse curso. Eu fui buscando, descobri, né, os genéricos. E aí eu lembro de eu me achando, porque eu tinha acabado de estudar farmacologia. E aí eu lembro que eu cheguei na farmácia ainda pedindo butilbrometo de escopolamina, porque é esse o nome genérico. Ai, gente, olha por todas as coisas que a gente passa sofrendo com essa nhaca, esse nome. E marcou tanto que eu ainda sei esse negócio. Consumidora de Buscopan, Carolina falou que era. Então, aí, Buscofen, né? Que depois o Buscofen vem depois ainda. Mas é um butilbrometo de escopolamina com mais alguma coisa, ainda com dipirona, se não me engano, ibuprofeno. Mais uma coisa. Sempre. E era sagrado, assim. Eu lembro de ter na bolsa e na carteira, inclusive, assim. A cartela de remédio e o absorvente junto. Porque estava sempre junto uma coisa com outra. Porque na minha cabeça estava sempre associado. Se eu vou menstruar, eu vou ter cólica. Eu nem imaginava, não cogitava como que é menstruar sem ter cólica. Anos assim. Anos. Muito tempo. Totalmente desagradável. Até que eu fui buscando outras formas. E aí fui estudando outras coisas. Fui buscando outras formas. E estou aqui agora com essa mentoria. Então lá... a ideia desse projeto todo, na verdade, é ter duas partes. Os encontros exclusivos, individuais comigo, para a gente ver o que é que está pegando nesse ciclo menstrual, quais são os sintomas dessa TPM, quais são os panos de fundo, quais são os gatilhos, o que esses sintomas todos, na verdade, estão querendo sinalizar para você. E aí a segunda parte é você ter acesso à comunidade Luas de Isis, que está lá numa plataforma cheia de aulas, um monte de insights, que tem módulos separadinhos sobre o sagrado feminino, sobre o ciclo menstrual, sobre feridas emocionais da infância, sobre yoga terapia, sobre várias coisas. Tem ayurveda, tem aromaterapia, tem um monte de conteúdo lá. Ao todo, neste momento, são 13 módulos. Começou com 5 e agora tem 13. Pensa, quem que segura a pessoa criativa que mora dentro de mim? Então a ideia toda dessa playlist é apresentar essas possibilidades para vocês, porque eu sei quão importante e significativo é esse movimento e o quão sofrido e chato é menstruar com todas essas dores, esses desconfortos. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai avançar e eu queria dizer uma coisa que é importante, reforçadora aqui para vocês. Esses sintomas todos da TPM, como a cólica, a irritabilidade, a ansiedade, a dor no seio, a compulsão alimentar, essa tolerância zero para tudo, uma sensação de mal-estar,
um ranço com coisas e situações e pessoas e lugares, eles são, isso é uma coisa importante, tá? Eles são indicativos, eles ficam maximizados nessa fase pré-menstrual porque eles são indicativos de coisas que vocês precisam olhar. O que significa isso na prática? A fase pré-menstrual, ela é uma fase onde parece que os nossos escudos, os nossos pudores sociais e todas essas tranqueiras que a gente tem, eles vão cair por terra. Sabe aquela coisa que você segura no semblante em outras fases do ciclo, assim, você releva, você vai deixando? Chega essa fase pré-menstrual que ele fala assim, não tem que segurar nada. A gente vai mostrar o que está fervendo dentro da gente. E é uma fase que vai se manifestar desse jeito, de uma maneira mais emocional, mas ela é embasada, e isso é importante a gente frisar aqui, ela é embasada em aspectos biológicos hormonais. Exatamente. Então não é uma frescura a ter sintomas, na verdade, na fase pré-menstrual, nessa TPM. Sofrer com isso. Não é uma coisa que é do além, que você está exagerando, ou sei lá o que é. É uma fase natural do corpo. É biológico que eu falei. Tem uma fase que ela é toda mais para cima, que a gente se acha e parece que fez peeling no rosto sem ter feito. O cabelo está muito hidratado, sendo que você não passa um creme há 6 meses. Parece que o negócio fica tudo maravilhoso. Esse é o período fértil. O corpo tira o melhor que ele tem de tudo para poder deixar essa ovulação dessa forma. E a gente se sente maravilhosa. Aliás, se você sente cólica no período fértil, tem BO para olhar e vem para a mentoria também, tá? Pois aí. Se era para você sentir bem, por que você está sentindo dor? Identificar a ovulação com dor é BO. Presta atenção. Mas esse não é o assunto hoje. Mas fica aqui minha dica, esse extra para vocês. Quem tá aí, né? Quem pegar, pegou. Para entender isso. Então, chega uma outra fase, se o corpo num período ele entregou tudo que ele tinha para entregar de melhor para ovular, para mostrar esse tchururu todo, chega uma hora que ele fala assim, cara, já trabalhei muito, agora eu quero um sextou aqui, eu quero um recolhimento, eu quero pipoca e Netflix. Ele quer recolher. E ele vai dar essa baixada e o que vai se tornar evidente é tudo que você precisa aprimorar dentro de você. Por que que existe essas sensações aí dentro? Existe um motivo. Essas irritabilidades, esse cansaço. E é parte orgânica, como eu falei. Não é frescura. Todo mundo tem limite. Todo mundo tem uma tolerância baixa com determinada coisa. Tem coisa que a gente super tira de letra. Tem coisa que a gente ainda precisa melhorar. E aí o pulo do gato, na verdade, para a gente se sentir melhor dentro do possível disso, é a gente olhar para essas sensações e entender por que que ainda está manifestando isso. Por que que eu me irrito com determinada pessoa? O que que essa pessoa me traz de verdade? Por que que esse aspecto aqui, que sempre quando acontece, eu tenho uma crise de ansiedade? É olhar, gente. Tem algum aprendizado aí, tem algum degrau de avanço que precisa ser feito. Mas você está pronto para olhar? Você quer fingir que nada ou você quer só jogar para fora, reclamar, fazer pirraça, tipo corredor de mercado com a criança e seguir? Geralmente a gente tem uma coisa muito interna nossa de pirracenta, assim, né? Quero que os outros resolvam o meu problema e eu mesmo peitar isso, ser adulto e resolver. A gente geralmente não quer. É agora que vocês desligam, a conexão cai, acontece um treco aí, vocês ficam chateados. Eu não quero ouvir esse assunto. Eu sei, é difícil mesmo. Super. Também, olha, todos os meses o meu, todo o ciclo. É desafiador mesmo. Só que também é uma baita virada de chave quando a gente entende que o sistema funciona desse jeito. E aí a gente começa a perceber melhor as coisas. E esse é um pulo do gato espetacular. Se tudo que se apresenta na fase pré-menstrual, na TPM, é algo que eu preciso olhar e tem um pano de fundo, que é algo, um degrau de aprendizado para mim, em vez de eu reclamar dele, eu vou começar a olhar do porquê que isso está acontecendo. Olha a diferença vibracional, de frequência, inclusive, que em vez de eu embarcar e reclamar, eu olhar para aquilo. É eu tropeçar na quina do sofá e reclamar que o sofá está lá.
Não é? Olha como muda. Fala assim, cara, eu tô tropeçando num negócio que tá fixo na minha casa, onde fui eu coloquei o sofá lá. E como é que eu tô tropeçando num negócio desse tamanho? Isso significa o quê? Qual que é o pano de fundo disso? Que eu não tô prestando nem atenção onde eu tô andando. Então eu vou reclamar com o sofá? Ou eu vou me ligar do que é que está acontecendo? Entende? A sacada? Ficou bom esse exemplo, né? Chegou agora. Adorei. Não faz sentido? Você parar de querer gritar com aquela situação, brigar com aquilo na verdade e começar a olhar o que é que isso significa? Cara, isso é na verdade, você pode aplicar para N coisas, na verdade, da sua vida. É que geralmente essa parte do ciclo é uma coisa que grita bastante, né? Mas é importante que a gente olhe. E se a gente faz um processo de desenvolvimento pessoal, avança em quebrar crenças, inclusive, mudanças de padrão de comportamento que são chatas, que a gente tem, que a gente às vezes não consegue fazer mudanças, mas que está aí à nossa disposição para a gente tentar fazer isso. Existem muitos caminhos, essa é a beleza do processo. Yes. Aí agora a gente vai avançar para a gente falar especificamente da cólica, que é o nosso assunto hoje, né? O que acontece com a cólica? Vamos lá. Vou mesclar até com as coisas da doulagem aqui. A cólica, ela é uma contraçãozinha. O que acontece? O útero está cheio de sangue grudado na parede dele, esperando que, se acontecer uma fecundação, né, entrar o espermatozoide, o bebê tem um lugar gostosinho ali para ele começar a se desenvolver. Aí não aconteceu, o espermatozoide não entrou, não rolou, entrou, mas não aconteceu, N situações aí. E aquele material, todo aquele preparo daquela festa toda precisa ser descartado. E aí tem uma enxurrada de hormônios e toda uma mudança que acontece ali para aquilo que aconteça, para aquele sangue que saia da parede do útero soltar e sair. Uma das maneiras, para além das doses hormonais, são pequenos movimentos que ele vai fazer de contração. Nem toda contração dói. Se dói, se é para ser natural, não é para doer. Porque é o natural. Natural não dói. Lembre disso. Parte orgânica. Fazer xixi não dói. Quando o xixi dói é porque tem alguma coisa acontecendo, não é? Infecção urinária, precisa olhar isso aí. Tomar remédio para deixar o xixi coloridinho. Não é? Então, quando está cheio, ele faz pequenos movimentos. Então é esperado, se tem mais volume, é esperado que a barriga fique maior, né? Que você sinta melhor aqui, fica mais evidente, mais proeminente. Pode ser que você sinta o movimento, mas sentir o movimento não significa que ele tenha que doer. É esse o processo. Eu sei que eu vou começar a menstruar porque eu sinto o movimento. Sentir o movimento, sentir que está mais proeminente, né? É uma coisa. Agora, sentir dor não é para ser legal. Agora, meu questionamento é... Agora é a segunda chance de vocês irem embora. Não quero que vocês vão, mas é esperado. Se é algo natural, esperado do corpo feminino fazer isso, por que ele vai sentir dor? Ou por que ele tem que se esforçar tanto para essa contração ser tão forte assim, a ponto disso doer? Por que o corpo precisa doer para fazer algo que é natural desse corpo feminino? O que passa na cabeça de vocês? Escreve aí para mim que eu quero saber. O que chega de ideia? Por que o corpo se sente desconfortável? Por que chora desse jeito? Por que precisa se esforçar para fazer algo que era para ser natural? Entende? Esse é o ponto.
Ao meu olhar, quando a gente olha para processos de somatização, se é o natural do corpo feminino fazer esses movimentos sem dor, porque é natural que isso aconteça, porque a bexiga faz a mesma coisa, como eu falei. Ela também faz pequenos movimentos de contração e depois um outro de relaxamento para que a urina saia. É o mesmo processo para o sangue menstrual. Vias diferentes, mas o modus operandi geral é o mesmo processo. Se é natural do corpo feminino fazer isso e ele não está conseguindo fazer de forma natural, existem aí alguns aspectos da sua energia feminina que não está legal. Ai, ai, ai. Então, a cólica, ela fala muito do quão distante você está do feminino. Para vocês terem ideia, olha só como é que é interessante isso. Para anunciar que eu ia estar aqui conversando com vocês, eu fiz um story. E nesse story eu falei que o assunto ia ser cólica menstrual e deixei lá uma enquete para as pessoas, para as mulheres me falarem se elas sentiam cólica na fase pré-menstrual, antes de menstruar, se sentia na fase menstrual já, quando o sangue já está descendo, se elas se sentiam cólica nos dois, porque acontece, ou se elas não sentiam cólica. Aí as mulheres começaram a votar. Aí antes de entrar aqui, ao vivo, eu fui lá olhar a enquete. Olha como é interessante. Todas as mulheres que votaram eu não sinto cólica, elas participaram da mentoria. Pensa se no meu coração não ficou feliz. Eu falei, gente, olha esse tanto de gente falando que não sente cólica, que legal, né? Fiquei feliz. Aí eu fui vendo os nomes. Ela já participou, ela já participou, ela já participou, ela já participou. Ganhei meu dia, gente. Eu já cheguei aqui desse jeito. Achei muito lindo. A Carolina falou que ela é uma delas, exatamente. A Carol ainda tem uma história espetacular. Se vocês forem no Instagram depois, vocês procuram lá, @JoyCiclo. O Joy é um projeto da Carolina. Eu falo que ela é CEO do Joy Ciclo. Que é um projeto que aconteceu, que chegou, na verdade, para ela realizar, para ela fazer uns puxão de orelha, uns empurrão, uns incentivos, né, Carol? Mas assim que se chama sororidade, né, gente? Partilha e incentiva uma outra sempre. Mas ela fez o Joy Ciclo, que é uma ferramenta linda de autoconhecimento feminino, depois da mentoria. Depois que ela também ressignificou todo esse processo dela e foi trabalhar isso com ela, e ela foi desenvolvendo uma ferramenta linda que está lá à disposição de vocês, inclusive. Já tem aqui, inclusive, live também. Aproveitem, é muito legal. Isso também é uma maneira de cuidar, e é uma maneira que eu ensino na mentoria também, a fazer esse mapeamento e usar essas ferramentas. O Joy está lá junto na mentoria, para que cada uma receba isso e aprenda, na verdade, a lidar. Existe um caminho, né, que a gente percorre para a gente ciclar sem cólica. E aí a gente tem várias ferramentas, o Joy é uma delas. A gente, né, sou muito, muito, muito grata por esse servir da Carolina de colocar isso para o mundo, né, que ela podia ter deixado só para ela lá. Mas daí ela sentiu esse chamado também de colocar isso para o mundo. Logo, logo a versão 2025, inclusive, está à disposição, né, Carol? A gente vai vir aqui anunciar e contar, inclusive, para as pessoas. Cada ano ela aprimora algumas coisas. E vou dar esse spoiler. Pode dar spoiler, Carol? Você deixa? Espero que sim. Tem coisas novas que eu estou fazendo. Estou participando do Joy em outras camadas agora. Tá lindão essa versão, gente. Logo, logo. Logo, logo ela lança. Então, bonitas, o pano de fundo, o que o seu corpo está querendo sinalizar quando você tem cólica menstrual é o quão distante você está do seu feminino. Vamos avançar então para a próxima parte aqui, para a gente entender um pouco mais disso. Eu não estou falando para você ser feminista, que uma coisa, outra coisa. Não estou falando para ser feminista. Não tenho nem pretensão, não sou, e não é sobre isso o assunto, na verdade. Não é nem questão de ser ou não ser, o assunto não é esse. Quando a gente olha de uma forma mais significativa para o nosso corpo energético, a gente vai entender que a gente tem energia masculina e a gente tem energia feminina. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre chakras, por exemplo, sobre Kundalini, sobre esse fluxo energético, a gente sabe que a gente tem uma linha, inclusive, da Kundalini, que é masculina, uma outra que é feminina. A gente tem as duas energias.
E a gente tem uma central lindona, que é o Sushumna, que está aqui também, ancorando as duas energias, unindo e somando essa tríade. Sim, senhoras. Isso olhando para esse aspecto energético, né? Que é isso que eu estou falando aqui, de energia feminina. Mas a gente tem uma coisa muito significativa, boa parte das mulheres, e eu queria que vocês pudessem conversar comigo sobre isso também, se vocês se identificam com isso, porque para algumas mulheres é bem consciente, para outras mulheres não é tão consciente assim. É de olhar, na verdade, os arquétipos femininos como fraco, como bobo, como submisso. E olhar arquétipos masculinos, homens, né, como grandes exemplos, de que eles são fortes, eles são líderes, eles enfrentam, eles são isso. E aí você olha um arquétipo masculino como um suprassumo maravilhoso e um outro como... Quem que você acha que inconscientemente você vai se inspirar? Aí a gente tem uma outra coisa, uma outra linha ainda paralela com isso, é que nós mulheres, de um modo geral, quando a gente fala especialmente de aspectos energéticos, porque é esse o nosso assunto hoje, nesta camada, a gente vai se inspirar de um modo geral pelo nosso oposto. A gente tem esse processo de atração do oposto, porque é complemento. Então, enquanto mulher, de um modo geral, quando a energia está feminina mais ativa dentro de mim, eu vou olhar para os masculinos como exemplo. Só que a gente precisa buscar um equilíbrio disso. E geralmente a gente abandona ou deixa mais guardadinho o feminino e quer só ir para o lado masculino, como um grande exemplo. E não estou dizendo que está errado necessariamente isso, mas a gente esquece o outro. O ideal, o que é o ideal? O ideal é a gente levar as duas coisas, porque a gente tem as duas. E eu acho que para mim, inclusive, quando eu vou entendendo no meu processo e quando eu vejo as pessoas ao meu redor nesse processo também. Quando a gente vai trabalhando as duas energias de forma equilibrada, a gente desenvolve. O bônus disso é um processo de inteligência emocional, porque as nossas emoções e as nossas energias estão super conectadas. Eu falo que é praticamente o mesmo corpo, é o mesmo processo. Não tem como uma não influenciar na outra, é impossível. Elas são muito grudadinhas uma na outra, sabe? Então, quando a gente vai levando as duas energias trabalhadas de forma significativa, a gente desenvolve um processo de inteligência emocional muito grande. É muito lindo, inclusive. Porque a gente vai buscando esse processo de quando eu preciso ser mais assertiva, mais racional, buscar essa energia masculina, eu consigo. E quando eu preciso ser mais intuitiva, mais criativa, mais liberar as coisas e transmutar com uma forma mais significativa, que é característica feminina, eu também consigo. Vocês já imaginaram chegar nessa camada? Que delícia que é? Não é maravilhoso isso? Só que o que acontece? De um modo geral, as mulheres ainda têm dificuldade de fazer isso. Então, o pano de fundo da cólica menstrual, seja em qual fase ela se manifestar, se é na fase pré-menstrual ou já na menstruação, é um distanciamento do feminino. Se é uma coisa natural do corpo feminino, era para ele fazer isso de uma forma mais natural, sem sofrer. Não é para descamar sofrendo, ou chorando e gemendo lá, né? Era para ser algo natural, fazer xixi é natural, não dói. Menstruar também não deveria ser? Então, se é natural do corpo feminino e está incomodando, precisa olhar quais são os aspectos, características da energia feminina que você está, talvez, negligenciando, largando, que você não está conseguindo trabalhar em você. Yes! Quando eu enxerguei isso em mim, vou dar um spoiler aqui para vocês, eu comecei a trabalhar as características que eu identifiquei em mim que estavam pegando. E uma delas era a intuição. Eu estava negando boa parte dela. A intuição é uma características mais significativas do feminino. Os homens não têm, todo mundo tem as duas energias, já falei isso, né? O ideal é trabalhar as duas coisas. Mas para a mulher, de um modo geral, a gente tem mais afinidade, inclusive, com a energia feminina, né? Com o processo intuitivo.
E aí uma das coisas que eu fui fazer para estimular a minha intuição foi ler oráculos e tarôs. Então, e eu nunca fiz curso especificamente disso. Eu sempre olhei eles de uma forma bem livre. Porque, por exemplo, a carta 11, o arcano maior da justiça. Se você for estudar, ele tem todo um significado e uma coisa, blá, 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 blá. Mas o meu intuito não era estudar isso. Eu queria olhar a carta e ver o que minha intuição me chamava. Porque era isso que eu queria estimular. É isso que eu faço, inclusive, todos os dias. Quando eu vou mexer com carta, trabalhar a minha intuição, porque eu sabia que ela estava lá totalmente apagadinha, negando minha mediunidade, inclusive, quase por completo, e eu fui buscar trabalhar isso em mim. Então, um aspecto da mentoria é descobrir quais características da energia feminina você que está sofrendo com cólica ainda precisa trabalhar para que você não tenha cólica. Tadã! Entende? Quais são esses aspectos em você? Então, é significativo, na verdade, que você possa olhar e entender que a energia feminina, ter mais esse lugar exacerbado dentro de você, não é ruim. Não é errado. E não é fraqueza. E depois que a gente descobre, inclusive, e não é sobre se maquiar, não é sobre fazer peeling, sei lá, não é isso. É entender quais são as características que você precisa trabalhar em você e trabalhar elas, é só isso. Não é sobre ter características mais femininas, é entender como elas funcionam em você. Tem uma distância aí, gente, e tem uma beleza muito maravilhosa quando a gente se conecta com ela. Inclusive, não era essa carta, quero trazer aqui, já que eu falei isso para vocês, né? Vamos ver uma cartinha pra gente fazer essa última etapa. O que tem à disposição? Caiu. Que fofinho. Ó. Uma mulher super maravilhosa ainda aqui. Ruivona ainda, né? Pensa num cabelão maravilhoso de fogo. E ela tá com uma velhinha na mão e tem uma pombinha aqui, né? Vocês viram que tem uma pombinha fofinha? Deixa mais aqui. A palavra é confiança. Confia, bonitas, que é um caminho bom, apesar de não parecer para algumas. E a música, porque tem uma música que fala disso. Deixa eu colocar aqui. Mas é a frase que está aqui embaixo é ande com fé. E óbvio, né? Já entenderam que eu misturei tudo com a música do Gil. Escutem a música. Quem sabe ela inspira alguma coisa para vocês aí também, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito maravilhosa. Escutem qualquer coisa do Gil que vai ser bom, na verdade. Tá aqui o convite, na verdade, para vocês confiarem que é um processo, e é um processo importante, significativo, na verdade. Se você tá vendo isso aqui ainda pelo YouTube depois, tu não caiu aqui do nada, porque como eu gosto de dizer que do nada não existe. Do nada, às vezes a gente acha que é muito uma coisa do acaso, mas não tem acaso, gente. O que existe, na verdade, é uma baita de um processo sincrônico. Troque esse do nada por sincronicidade, na verdade. É sempre um processo de que eu falo assim, a gente está amparado, na verdade, o tempo todo. Às vezes a gente está distante da nossa espiritualidade. Às vezes a gente está distante das nossas conexões espirituais, dos nossos guias, dos nossos mestres. Gosto de falar de espiritualidade sem falar especificamente de religião, mas você pratica a sua do jeito que for importante, significativo e do jeito que fizer sentido para você. Para mim é sempre esse o porém. Minha parte aqui é sempre fazer esse incentivo dessa confiança e dessa fé, mas você vai praticar ela do jeito que fizer sentido para o teu coração. Então, o que está disponível aqui para a gente entender e saber é o quanto vocês precisam confiar também nesse processo. E olha só que maravilhoso. Se eu acho que uma parte da intuição é o que a gente está recebendo da espiritualidade, de informação. Pelo menos é o que eu entendo sobre intuição. Quanto mais a gente vai reduzindo o fluxo de pensamentos, mais a gente consegue perceber o que está no nosso campo. O que está aqui à disposição para a gente saber. Eu acredito, pelo menos, que faz sentido para mim hoje, no meu coração,
é que os meus guias, os meus mentores estão conversando comigo o tempo todo. Eles estão querendo me sinalizar. Uma que eu proclamo e peço ajuda, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Às vezes com mais ênfase, às vezes com mais amorosidade. Às vezes com puro suco do desespero. E eles estão querendo conversar comigo, me trazer as informações. Quando eu reduzo o fluxo de pensamentos, eu crio mais espaço mental para isso. Inclusive, parte da mentoria é receber, como eu falei, o acesso à comunidade Logis. Spoiler aqui, hein? Por 1 ano você vai receber. E lá dentro da comunidade, dentro dos 13 módulos, inclusive, é um curso de meditação. Para você conseguir aprender a soltar e reduzir esse fluxo de pensamentos e conseguir escutar isso com mais frequência. E entendendo quão natural e bom e benéfico pode ser isso. Olha como uma coisa está super conectada com a outra. Você sentir a cólica, entender que é um distanciamento do feminino, explorar as características do feminino, que uma delas é a intuição que eu trouxe aqui para vocês, que é essa conexão, de certa forma, com o divino, e aí a carta me vem fé e confiança ainda. Do nada. Será que é do nada mesmo, gente? Se não é uma baita sincronia desse movimento todo. Não é lindo? Então, queridas, bonitas, fica aqui meu convite para vocês participarem da mentoria, para vocês receberem esse suporte, saber que vocês podem ciclar de uma forma mais leve, mais amorosa, sem sofrer tanto com isso. É uma possibilidade. Se você caiu de paraquedas aqui, às vezes, mas eu nem tenho tudo isso. Provavelmente você conhece alguém. Você trabalha com alguém, tem alguém na sua casa, tem uma amiga próxima, na verdade, que sofre com ciclo, que todo mês está reclamando, que deixa às vezes de curtir alguma coisa porque está lá urrando de dor, tendo treques de mau humor, irritada, com pavio curto, esbravejando com os filhos, com o chefe, com o marido, namorado, com todo mundo, por causa do ciclo, cara. Perdendo às vezes de usufruir coisas lindas da vida e de oportunidades simples ou grandes, tanto faz, porque está apanhando de algo que era para ser natural e que não precisava ser assim. Então, se você caiu aqui ou conhece alguém, vou pedir gentilmente para a gente praticar uma coisa linda, que eu comecei hoje falando sobre isso, inclusive, que é a sororidade, e partilhar. Indica, mostra, manda. A gente manda tanta coisa para as outras mulheres, né, para as outras pessoas, os memes da vida aí. Manda também esse vídeo, envia, lembrei de você que você sempre está sofrendo com cólica, tem uma oportunidade lá para você ressignificar isso. Tem muitas mulheres que já participaram dessa mentoria, ela já teve vários formatos. Esse formato específico agora, com todo o suporte teórico, é inédito, eu nunca fiz nesse formato. Tá lindo, inclusive, é uma possibilidade maravilhosa. Os encontros individuais, exclusivos, eles são muito objetivos, eles são bem práticos, na verdade, com atividades práticas, porque o entendimento teórico do porquê, os panos de fundo, as outras coisas mais detalhadas, de entender o ciclo e os detalhes, eu vou fazendo a indicação. Por exemplo, você veio lá com uma queixa de cólica, a gente vai fazer os trabalhos de energia feminina e eu vou pedir para você, Beltrana, Maria, vai lá e entra na comunidade, que você já recebeu o seu acesso. Lá no módulo de ciclo menstrual, você vai assistir essa aula e essa aula. Aí lá do Ayurveda, assiste essa aqui que vai ser legal para você também. E aí tem lá no Coluna Reta, que é o curso de meditação, assiste esse aqui. Então eu vou passando as outras coisas. E os vídeos, eu tenho tentado deixar todos eles bem curtos. Acho que o maior vídeo que tem lá tem 15 minutos, 10 minutos. Eles são curtos mesmo, são objetivos. Essa semana mesmo, toda semana tem atualização lá também, tá? Essa semana eu upei acho que 3 ou 5 vídeos, não me lembro direito. O maior deles tem 3 minutos. Porque é para ser objetivo e é para ser claro. E é para ser fácil de acessar, para vocês conseguirem consumir também de uma forma mais gostosa. E boa parte deles, inclusive, você não precisa ver. Então você pode assistir, ou melhor dizendo, você pode escutar enquanto você está lavando louça, quando você está varrendo o chão, quando você está colocando roupa na máquina, quando você está dirigindo, dá o play, conecta no Bluetooth do carro e vai, um caminho curto, você consegue escutar, ou deixa só no telefone, e aí você vai escutando e vai absorvendo, na verdade. Em vez de você colocar uma música, por exemplo, você coloca alguma coisa que vai te acrescentar em outra camada. A música também é gostoso,
Mas reveza, né? Nem todos os dias precisa ser música, nem todo momento. Vai lá, escuta um áudio, uma aula, 2, 3, de 5, 7 minutos, depois volta e escuta suas músicas. Tá tudo certo. Aprender que existem outras formas, né? Rigidez aí, também energia masculina, flexibilidade, energia feminina. Spoiler aí para vocês irem trabalhando algumas coisas, inclusive já em vocês. Tá bom? Aguardo vocês se inscreverem. Tá muito bonito, tá muito gostoso esses encontros. A comunidade está recheada de coisa legal lá, de informações muito válidas. O módulo do Sagrado Feminino tá especialmente, assim, muito maravilhoso. Tem histórias, tem várias coisas legais lá, prontinhas para receber vocês. Fico aqui aguardando vocês e as indicações de vocês, inclusive, para vocês participarem junto e trocarem juntos esses processos todos. E lembrando que amanhã a gente vai falar sobre compulsão, dando ênfase para a compulsão alimentar, mas a gente também vai falar sobre compulsão de compra, sobre compulsão de outras coisas que às vezes rola na fase pré-menstrual também, né? Tô sabendo. Sei, eu sei. Aguardo vocês amanhã, então, tá bom? Beijo, até lá.